Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez, nós estamos entrando na presença de Deus para meditarmos na palavra. Eu sou o pastor Valdir e por alguns momentos nós estaremos conversando sobre a palavra de Deus. Estaremos meditando sobre Tiago, capítulo 5 e o verso 14, falando sobre a unção de cura. Nós estamos neste mês no propósito construindo sonhos, recebendo o batismo da unção, o azeite sobre nós, que tem como texto base 1 Samuel capítulo 16 e o verso 13. Para os irmãos que nos acompanham, esse texto fala sobre a unção de Davi, quando lá no capítulo 16, Deus ordena a Samuel que pegue o chifre com azeite e se dirija até a casa de Jessé, onde Deus já havia preparado separado o seu ungido. Porque Deus então, no versículo 1, ele fala que se cansou de Saul e questiona até quando terás comisseração de Saul. Então, este texto é o texto base sobre a unção, sobre o mês da unção. E nós estaremos fazendo um breve comentário sobre o capítulo 5 do livro de Tiago, capítulo 5, verso 14. Amém? Bendito é o Senhor. Durante alguns minutos nós falaremos e meditaremos sobre esta unção que foi ordenada por Deus através dos anciãos, dos presbíteros da igreja. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E por alguns momentos nós estaremos então conversando com Deus, falando de Deus e nos alegrando em Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a direção do Senhor para que possamos, de uma forma abençoada, falarmos sobre a presença de Deus, sobre a palavra de Deus. Senhor, meu Pai, mais uma vez nós entramos em Tua gloriosa presença para juntos Te louvar, Te engrandecer e Te exaltar, adorando-Te, ó Deus, na beleza da Tua santidade, por todas as Tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem realizado e tem preparado para os nossos dias e para os dias vindouros. Eu quero Te pedir que nesta manhã o Senhor venha falar ao nosso coração acerca da Tua infinita bondade que opera através da restauração física, da restauração espiritual, da restauração emocional, que o Espírito Santo do Senhor, na manhã deste dia de sexta-feira, dia 14, venha nos revestir de graça, de paz, de alegria, de harmonia, e nós possamos viver intensamente este dia na Tua presença, meu Deus. Toma a direção, toma a frente
falando conosco, nos fortalecendo e nos edificando. Eu oro a Ti, Senhor, meu Deus, e te peço que o poder da palavra venha através da nossa vida e, no nome de Jesus, alcançar aqueles que hoje se encontram enfermos. Nós sabemos, meu Deus, que há muitos tipos de enfermidade. Há enfermidade física, há enfermidade emocional e há enfermidade espiritual, sendo que qualquer uma delas causa danos até mortais na vida do ser humano. E por isso nós entramos diante de Ti nesta manhã, para meditarmos e para buscar a Tua face, Senhor, para nos alegrar em Ti e para entender os Teus preceitos, ó Pai. Toma a nossa vida nesta manhã. Fala comigo, fala conosco. Fala, Senhor, aos nossos corações. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, para a tua glória. Aleluia, Jesus. Meus queridos, aqui a Bíblia fala sobre unção. Eu gostaria de fazer um comentário sobre unções. Existem aromas, óleos aromáticos, que são determinantes para alguns tipos de unções. E nós temos 7 tipos de óleos utilizados para unção. Nós temos a mirra, que é a primeira unção, que é para a cura do corpo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a mirra. Nós temos o bálsamo, que é para a cura da alma, a restauração da alma. Nós temos a cássia, que é a terceira, ou cássia para a libertação. Nós temos a quarta unção, que é o canela ou cinamomo, a bênção do lar. Temos o óleo, a rosa de Sarão, que representa o amor e a vida sentimental. Nós temos a unção com aloés, que é a sexta. Que simboliza o poder e beleza. E nós temos o nardo, que simboliza a prosperidade. Quando nós falamos em unção, normalmente se é utilizado quando se obtém conhecimento, essas essências, simbolizando aquela oração, aquele tipo de problema ou aquela situação que precisa ser resolvida. Então, normalmente se é utilizado um aroma para cada tipo de situação. Mas alguém vai me perguntar o porquê usar o óleo. Irmãos, quando nós lemos lá o texto Paz do mês, a Bíblia nos fala que quando Samuel ele chega para ungir o rei de Israel, passaram-se todos os filhos de Jessé, no capítulo 16, do verso 1 ao capítulo 13, né? Do verso capítulo 16, exatamente. Do verso 1 ao verso 13, passam por Samuel todos os filhos de Jessé, menos um, que era o bastardo da família. Ou seja, era um filho que não era, não era filho de pai e de mãe, era filho de Davi com outra mulher, filho de Jessé com outra mulher, então ele era desconsiderado pelos irmãos. Então a Bíblia nos fala que quando Deus revelou a Samuel
porque aqueles que passaram não eram o escolhido. Trouxeram então Davi, e Davi foi colocado perante Samuel. E a Bíblia nos diz que Samuel pegou o chifre com o azeite e entornou, ou seja, derramou sobre a cabeça de Davi. E vejam que coisa interessante, a Bíblia nos diz que a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Essa palavra se apoderar quer dizer tomou para si, ou tomou posse de Davi. Então isto nos faz entender que a unção, ela simboliza a presença do Espírito Santo no local. A presença do Espírito Santo agindo. E por isto, meus queridos, nós utilizamos este ritual. Eu gostaria de deixar bem claro para os amados irmãos que existem pessoas que têm uma visão assim não profunda sobre ritual. Então, quando se fala em ritual, já se imagina logo uma obra de maligna ou algo do tipo. Mas o ritual é um conjunto de normas. O ritual, em latim, é ritualis. É um conjunto de gestos, palavras e formalidades, geralmente utilizados, imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade. Ou seja, o ritual ela é algo já previsto. Um ritual é como se nós tivéssemos o trabalhador, ele sai para o trabalho e o ritual dele é pegar o ônibus em determinado lugar, chegar na empresa, trocar de roupa, bater o cartão para iniciar o seu trabalho. Isto é um ritual, é um conjunto de normas e atitudes que nós tomamos para efetuar algo. Então é um ritual que precisa ser seguido. É algo que faz parte do contexto, a unção com óleo. Aí então nós, através da nossa oração, através da necessidade, nós direcionamos os tipos de unção sobre quem irá receber, como será recebido e para que será recebido. Nós vemos aqui que Davi, quando ele foi ungido, ele recebeu a unção para ser rei. Ele recebeu a presença do Espírito Santo que o condicionou para receber esta autoridade, porque o Espírito Santo ele já agia na vida de Davi. O Espírito Santo ele já trabalhava na vida de Davi, tanto que quando confrontado sobre o gigante Golias, ele disse ao rei sobre a sua força, sobre ter matado um leão e sobre ter matado uma ursa com as próprias mãos. Irmãos, isto não é algo natural. Para que alguém obtenha um sucesso desse tamanho, dessa competência, ele não tem condições de fazê-lo naturalmente sem a presença, sem o mover e sem o trabalhar do Espírito Santo. Então Davi, na verdade, ele já havia sentido e já havia sido usado por Deus, pelo Espírito Santo em outras situações. Mas agora, então, houve esse derramamento da unção, do óleo sobre ele.
para simbolizar, para que todos soubessem que ele era separado por Deus. No livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 34, nós vemos a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, nós vemos o bom samaritano, após ter passado um sacerdote, após ter passado um levita, por um homem que houvera sido roubado e espancado. A Bíblia nos fala que uma das atitudes que o bom samaritano tomou para amenizar a dor e como efeito de calmante, ele ungiu o local da ferida. Irmãos, esta unção que ele usou ali era simbólica e também era prática. Quando nós recebemos a unção, nós recebemos uma separação. Nós recebemos uma determinação de cura, uma determinação de libertação, uma determinação de restauração física, emocional ou espiritual. E esta unção do bom samaritano, na verdade, ela foi uma unção protetiva para diminuir as dores e tem outra utilidade esta unção. No Velho Testamento, o óleo era utilizado sobre a cabeça das ovelhas para evitar que moscas ou bactérias ali pousasse e ali depositasse os seus ovos. Olha a importância da unção. Quando nós estamos na unção, quando nós estamos debaixo do óleo, nós estamos protegidos, nós recebemos o bálsamo, que é o calmante, e recebemos a proteção contra situações que venham nos destruir física, emocionalmente e espiritualmente. Então, quando eles passavam aquele óleo na cabeça da ovelha, as moscas não encontravam como assentar ali, depositando o seu ovo e evitava então o acesso a enfermidades. Quando eu e você estamos debaixo de uma unção, esta unção ela tem poder para curar, ela tem poder para restaurar física, emocionalmente e espiritualmente. Amém? Nos diz a palavra no livro que nós, no livro tema, a oração de fé. Está alguém entre vós aflito? Tiago 5, verso 13 a seguir. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé. Olha a unção junto com a oração da fé. Então, quando nós ungimos, nós estamos simbolizando o trabalhar do Espírito Santo, o trabalhar de Deus sobre a vida da igreja. Aí alguém pode perguntar, mas por que nós vamos orar em nome de Jesus e colocamos o Espírito Santo nesta situação? Se nós já estamos orando em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos lembrar de um detalhe muito importante. Jesus, lá no livro de João, no capítulo 14, ele disse
que iria para Deus e enviaria um outro Consolador para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não é no nome de Jesus que nós devemos orar? Sim. Mas quando nós falamos em Pai, Filho e Espírito Santo, nós falamos da Trindade. São 3 pessoas em uma. Mas onde nós encontramos o Espírito Santo? No Novo Testamento? No Velho Testamento quase não se falava? Sim, se falava no Espírito Santo. Como nós comentamos aqui no livro de 1 Samuel, nós também lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós temos no Gênesis o Criador, Deus, nós temos o Filho, que era o Verbo, e nós temos o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos tendo sobre a vida, sobre as nossas vidas, a ação do Espírito Santo. E quando nós estamos ungindo, é como se nós estivéssemos determinando sobre a vida da pessoa o mover do Espírito Santo que cura, que consola, que liberta, que restaura, que edifica, que fortalece. Então nos diz aqui como nós lemos: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A unção de cura, esta é a unção que nós lemos aqui, que era utilizada, era feita num ritual com a mirra, cura do corpo. Mas esta unção, ela não é só para a cura do corpo, porque há pessoas que têm problemas de ordem emocional. E os problemas psicológicos, os problemas de ordem emocional, de ordem psicológica, de alguma forma ela interfere no corpo físico, ela interfere na alma. Então nós vemos aqui, como nós lemos, a oração, a unção, ela curará o enfermo, a unção em si, se ela não houver a oração a Jesus Cristo em nome de Jesus, ela não tem valor algum, a não ser, como nós falamos, para untar, para impedir a formação de mosca, para que uma mosca se assente ali. E ela era utilizada também para amolecer o local, para que não houvesse um enrijecimento da pele. Então, irmãos, a unção da cura, ela é um método, ela é um sistema utilizado desde os tempos antigos. Só que nos tempos antigos ela era algo mais físico, ela era algo mais material. E nós vemos que a graça, ela trouxe para o espiritual muita coisa que era físico. Muitos atos que eram físicos, ela foi trazida para o espiritual. No período da graça, nós vemos, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, falar sobre fé. A fé, ela é a materialização daquilo que nós esperamos. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, nós não conseguimos tocar fisicamente. Nós não podemos pôr a mão na fé, mas nós podemos usar a fé para que aquilo que nós esperamos, para que aquilo que nós imaginamos aconteça de fato.
na nossa vida, porque tudo que nós vemos que existe veio do que não existe. Quando nós compramos um terreno, pela fé nós já vemos a casa construída, já podemos imaginar as suas divisões, seus cômodos, a cor que ela vai ser pintada. Nós podemos imaginar cada móvel em seu devido lugar. Isto é fé. Então nós compramos um terreno e de repente depois de algum tempo, nós utilizamos o nosso trabalho físico, a nossa condição financeira e nós materializamos aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós esperávamos que existisse. E ele se torna real. Isto é fé. E a unção é exatamente isto, é materializar, é orar e crer pela fé que o Espírito Santo está trabalhando e tudo aquilo que precisa ser tirado, o Espírito Santo está tirando. Então nós falamos aqui sobre a unção de cura, uma unção que cura. Mas esta unção, ela precisa ser acompanhada de uma oração, e oração de fé. Mas alguém pode me perguntar: "Pastor, eu já fui ungido tantas vezes e não fui curado". Irmãos, existem necessidades para que a cura aconteça. Existem situações em que Deus, ele não efetua a cura, ou porque quem orou não tinha fé, ou porque quem recebeu a oração, na verdade, não tinha fé para ser curado. Nós vemos quando Jesus encontrou aquele cego de Jericó, Jesus pergunta para ele: "O que queres que eu te faça?". Quando ele começou a clamar a Jesus: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim", ele colocou em seu coração, ele colocou como primazia ser curado. Jesusão então retorna até ele e faz uma pergunta descabida, vamos usar esse termo. Não tem cabimento a pergunta de Jesus. Teoricamente não tem cabimento. Mas se nós formos analisar a fundo, nós vamos ver que Jesus tinha um porquê desta pergunta. O que queres que eu te faça? Porque existem pessoas que, se você oferecer hoje uma cura física, para eles escolher entre R$ 500.000 e uma cura física, ele prefere os R$ 500.000 do que a cura física. Porque enquanto ele tem esse dinheiro, ele vai esquecer da enfermidade. E vai viver a vida tranquila, a vida dele sossegado. Só que nós precisamos entender que esse dinheiro vai acabar um dia. E a cura vai. Se ele escolher a cura, ele vai viver o resto da sua vida abençoado. Então Jesus, ele pergunta para o cego: "O que queres que eu te faça?". E num ato de fé, que foi de chamar a Jesus, agora ele fala: "Eu quero ver". Ele podia pedir qualquer outra coisa, mas ele foi bem específico: "Eu quero ver". E Jesus fala: "Vê, a tua fé te curou ou te salvou". Então, a unção, ela precisa ser acompanhada da oração. E por que se fala no ancião ou no presbítero? Porque o ancião e o presbítero é uma pessoa separada e uma pessoa quando se fala ancião, se fala exatamente sobre isso, sobre pessoa experiente, pessoa que já viu tudo na vida.
Normalmente o ancião ele tem acima dos seus 45, 50 anos. Já é uma pessoa que viveu uma vida e que passou por todo tipo de experiência. Então, quando se fala: "Ó, chamarão os presbíteros", ou em outras versões fala o ancião, é exatamente por isto, porque são homens que já têm uma vivência tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. Então a oração do presbítero, acompanhado da unção, irá curar. Então nós estamos vivendo hoje o dia da manifestação da cura através da unção, acompanhado da oração. E esta cura ela acontece no mundo físico, como aconteceu com o samaritano. Ela acontece no mundo espiritual, como aconteceu com Davi, quando ele recebeu uma unção de cura e autoridade. Por que de cura sobre Davi? Porque ele, para os seus irmãos, ele não era ninguém. A partir daquele momento, ele passou a ser alguém. Então, ele foi curado dos seus traumas. Ele foi curado da sua posição de menor entre seus irmãos. Houve, a partir dali, uma maneira diferente de ser visto a Davi. E hoje nós estamos falando sobre esta unção que cura, que restaura física, emocionalmente e espiritualmente. Quando Deus, por exemplo, ele esteve com Elias na caverna, Elias estava doente. Emocionalmente ele estava doente. E quando nós falamos sobre unção, nós falamos sobre a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Quando Elias estava na caverna, ele estava doente. Não houve propriamente dito um toque com azeite, mas houve um toque da presença de Deus na vida de Elias. Como a unção representa a presença de Deus, para Elias houve a presença de Deus ao vivo e a cores. E quando o Senhor falou com ele, foi como se ele tocasse na vida de Elias. E Elias recebeu uma unção de conforto, de renovo, de restauração. E saiu daquela caverna para realizar grandes obras, dentre elas, ungir 2 reis e preparar o seu substituto profeticamente. Então, meus queridos, nós falamos sobre unção de cura. Unção que restaura, que fortalece, que edifica e que faz a diferença na vida daquele que tem fé para orar e na vida daquele que tem fé para receber a cura, pois o Espírito Santo que estará direcionando aquele que estará orando será o mesmo Espírito que estará direcionando aquele que estará recebendo a oração. E neste ritual e nesta manifestação do Espírito Santo, a obra estará sendo realizada. Que Deus nos ajude a compreender, a entender o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Que Deus dê a nós sabedoria, entendimento e discernimento para vivermos intensamente cada uma destas unções que nós comentamos aqui. A unção da mirra, que é a cura do corpo, do bálsamo, que é a cura da alma, e a restauração da alma. São as 7 unções, né? Da cássia ou cássia, que é da libertação, canela ou cinâmomo, que é a bênção do lar,
Unção da rosa de Sarão, amor e vida sentimental. Aloés, poder e beleza. Nardo, prosperidade. Amém? Mas por que 7 unções? Porque 7 é o número da perfeição. Quando nós estamos debaixo destas unções, nós estamos levando uma vida abençoada, uma vida de vitória, uma vida de restauração em todas as áreas, no físico, no emocional, no espiritual, na prosperidade. Estamos vivendo a plenitude da graça e do poder de Deus. Amém? Vamos então orar, agradecidos por tudo que o Senhor já nos entregou. Meu Deus, eu te louvo nesta manhã por esta oportunidade de podermos entrar em tua presença, te adorar e te exaltar por todas as tuas maravilhas. E quero te pedir que nesta manhã o Espírito Santo presente, através da oração, através da unção, venha efetuar cura, venha efetuar libertação, restauração física, restauração emocional e espiritual sobre cada vida. Meu Deus, toma a direção, quebrando impedimentos, laços e barreiras e manifestando, Senhor, a tua glória, a tua majestade e o teu poder sobre cada vida, sobre cada situação. Derrama sobre nós, ó Deus, derrama sobre a tua igreja o teu poder, a tua virtude, a tua graça, Senhor, que nos levanta, que nos põe de pé, que nos direciona. Eu peço a ti, meu Deus, que dê a cada um dos teus servos um dia repleto das mais ricas bênçãos, um dia de conquistas, um dia de vitórias e de alegria, em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Aleluia, Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.